Como a gente viu no outro episódio, o Sorn foi até o Jun para se desculpar e a série mostrou que, além dele parecer arrependido, o Tai também ligou para ele dando uma baita de uma comida, falando que se ele não se redimisse com o Jun, que ele ia falar pro pai dele mandar ele para outro país para trabalhar. Ele chega na porta do Jun com um monte de comida, falando que não ia aguentar comer sozinho e ele se convida para entrar. Mesmo assim, não surte muito efeito, o Jun não fica muito aí para ele, nega um beijo que ele pediu, bota ele para fora de casa e ele segue tentando conseguir o perdão do Jun. Ele compra uns lanches pro Jun, o Jun pega esses lanches e distribui pra galera, ele faz questão de encostar no Jun e falar que ele comprou pro Jun. O pessoal fica até com receio de comer nesse momento. Ele conta pra Juni que quem zoou ele foi o Jun, que não foi responsabilidade do Jun que aconteceu. A Juni se desculpa com o Jun nesse momento. E aí parece que vai ficando tudo bem entre eles. Nisso, o Jun comenta no trabalho com o Tai que ele tá com dificuldade pra dormir porque estão reformando alguma coisa na rua dele e que não tem previsão pra essa reforma acabar. Eis que o mais altruísta de todos, o Sorn, entra e fala: ele pode ficar na minha casa enquanto isso. Você já dormiu lá mesmo? Você não vai estranhar, a casa tá vazia. Aí o Tai e o Champ olham e falam: realmente, parece uma boa opção. Ele, inclusive minha casa é perto do escritório. O Jun faz uma cara meio sei lá, o Sorn chama ele pra ir ver uns documentos, e aí o Tai e o Champ viram um pro outro e perguntam: ué, mas em que momento foi isso dele dormir na casa do Sorn? Mal sabem eles. Chega o dia do Jun se mudar, vai a galera toda pra lá, tá o Sorn, o Tai e o Champ, eles estão ajudando. Aí o Tai vira e fala: vou cozinhar um negocinho aqui pra gente, vamos ali comprar uns negócios? Aí ele pega o Champ, fala inclusive pro Sorn se juntar a eles, e o Sorn fala: não, vou ficar aqui ajudando o Jun. Vocês estão ligados que tipo de ajuda, mas tudo bem. Ele vê se eles realmente saíram. Quando eles saem da vista deles, ele senta na cama do lado do Jun, começa a tocar ele de forma bastante incisiva, e aí o Jun olha pra ele e fala: Sorn, tipo assim, o que você tá querendo? Aí ele: Jun, eu quero. Ai, ele tá querendo, vocês estão ligados que quando ele tá querendo, ele vem forte. Aí o Jun fala: não, mas eu tenho coisa pra arrumar. Ele fala: arruma depois. Aí o Jun acaba cedendo e fala pra ele: beleza, mas por favor, faz rápido, porque eu não quero que eles vejam a gente. Aí, gente, pro mestre Sorn, missão dada é missão cumprida, né? Ele pediu rápido, beleza. Ele começou a beijar ele, tocar ele com bastante força, pegou ele no colo, jogou ele na cama dele, tirou só as partes essenciais dele e do Jun e começou a mandar ver. Aí, gente, a cena que era pra ser uma delícia, porque começou uma delícia, ficou um surto, um caos. Porque no meio ali do negócio, o Tai ligou, o Sorn não queria atender pra não quebrar o clima, mas o Jun insistiu em atender pensando que poderia ser importante. E aí o Tai perguntou se eles tinham 70 coisas em casa, molho de não sei o que, pimenta, alho, e ele perguntando de volta pro Sorn e o Sorn em cima dele. Aí uma hora o Sorn se encheu, ele pegou o celular e falou: compra tudo que você quiser, não tem nada aqui. Desligou na cara do Tai e o Tai não entendeu nada. Aí eles continuaram lá no vamos ver e não sei o que. Aí eis que o Win chega, o irmão do Tai, começa a bater na porta desesperado porque tá calor. E aí num dado momento o Jun ouve ele fala: o Win chegou, para, sai, a gente vai ter que parar porque o menino tá lá na porta. E o Sorn falou: não, pera, eu tô quase lá. Eu não aguentei, eu ri demais nessa hora. Enfim, ele falou: não, pera, eu tô quase lá, pera. Aí o Jun começou a bater nele e o Win continuava batendo na porta, aí o Jun chutou ele de cima dele. E eles foram atender a porta. E, gente, o Sorn não tinha nem fechado o zíper da calça direito, misericórdia. Aí eles atenderam e o Win falou: nossa, por que vocês demoraram tanto? Ai, nada não, Win, mas beleza. Aí eles fizeram lá a festinha de boas-vindas pro Jun na casa do Sorn. Eles até comentaram que eles estavam a fim de viajar. O Sorn criticou, mas eles continuaram com os planos. O Win sugeriu de convidar o Pyang. O Sorn já fez uma cara meio assim. O Jun olhou pra ele falando que o Pyang não ia poder, que o Pyang é aquele rolinho dele extra-oficial lá. Então ele já entendeu que ele não deveria. Afinal de contas, bem ou mal, ele tá morando na casa do boy, né? Então talvez não pegasse muito bem. Porém, se o Jun tem essa consciência, gente, o Sorn não tem nenhuma. A Penny não para de encher o saco e de atrapalhar o meio de campo. Ela ainda não se resolveu com a Juni, seja lá o que for que elas têm ou não.
Ela chamou o Sorn pra conversar, cobrou ele, chamou ele de babá, zoou ele, falou que queria conversar à noite, se é que vocês me entendem. Ele topou a tal conversa, só que nisso ele deixou o Jun esperando ele pra ir pra um restaurante. Jun ligou perguntando onde ele tava, ele não respondeu, ele falou, eu já vou aí. Ele chegou, abriu a janela, entregou um cupom pra ele e a Penny tava com ele no carro. Aí o Jun perguntou, você não vai comigo? Ele falou, deixa pra próxima. Ele perguntou, onde você vai? Ele simplesmente fechou a janela e saiu. E gente, numa boa, até pra ele, isso foi a mais. Foi muito grosseiro ele não responder e ir embora, sabe? Mas beleza. Jun foi lá pro restaurante, sentou sozinho pra comer, tava bem chateado. Nisso, o John, que é aquele moço que foi entregar umas comidas lá no escritório às vezes, ele é sobrinho da dona do restaurante. Ele pegou um ursinho e colocou na cadeira que tava vazia na frente do John. Aí o John falou, por que esse ursinho? Ele, o ursinho ele faz companhia para as pessoas que não têm companhia pra fazer alguma refeição. É só um carinhozinho. Muito fofinho, né, gente? E depois disso ele sentou pra conversar com ele e acabou oferecendo uma carona pro John. Aí o que eu tenho pra falar sobre isso são duas coisas. A primeira, obviamente não tem problema nenhum ele ser de qualquer lugar da sigla, seja bi, pan ou qualquer coisa com a qual ele se identifique. Segunda coisa, se ele disse que eles são só parceiros de cama, isso indica que provavelmente não tem exclusividade nem nada disso. Porém, o problema tá nele disfarçar a exclusividade que ele exige do Jun por trás do tal do treinamento. Vamos combinar que ele tá enganando um menino ingênuo, certo? Porque a partir do momento que ele fala, você só pode treinar comigo, só pode fazer comigo até terminar o treinamento. Quando termina esse treinamento? Pergunta honesta aqui. E assim, se ele está em treinamento, não faria bem pra ele treinar também com outras pessoas pra ver se ele tem dúvida ou não? Vamos combinar que isso é só uma desculpa pra ele ter colocado a marmita, que é o Jun, na geladeira dele, que agora mais do que nunca ele colocou porque o menino está morando com ele. Então, é isso que pra mim é um problema e é isso que pra mim faz do Sorn, sim, um boy lixo, gente. A minha torcida é pro Jun dar o troco, que seja com o John, que é um fofo, um querido, ou que seja com qualquer outro, mas é direito dele também sair, ser feliz, pegar geral ou não, porque afinal de contas o Sorn não tá nem aí pros sentimentos dele. Já que é só uma parceria física, seja isso verdade ou não, se é que vocês me entendem, falando aqui de sentimentos, por que não o Jun também não pode ser feliz? Por aqui eu tô torcendo pro Jun já no próximo episódio esfregar um baita de um boyzão na cara dele pra ele ver o que é bom pra tosse. Sobre Tai Champ, sim, tivemos bastante evolução nesse episódio. Começando com um take fofinho do Champ arrumando a gravata do Tai. E aí ele para de arrumar a gravata no meio do caminho porque rola um clima ali e ele fala que vai buscar um café pra fugir da situação pra variar. E o Tai, ao invés de arrumar a gravata, ele mantém a gravata desarrumada. E nesse momento você acha só fofinho, pensa que é que o boy deixou assim, eu vou deixar do mesmo jeito. Eu tinha achado muito fofo a propósito. Só que aí quando a gente vê o Champ retornando, ele vê a gravata desarrumada e ele vai pra arrumar de novo. Só que aí ele arruma de verdade e o Tai faz uma carinha assim de satisfeito. Mais tarde, eles estão num momento juntos no quarto, o Champ vai visitar ele e o Tai fala que não tá se sentindo bem. Nisso, o Champ se aproxima, vai medir a febre e uma hora ele pega pra medir a febre e ele encosta testa com testa e eu pensei comigo, nossa, essa hora aí... Até eu fui com Deus, imagina o Tai, tadinho. Aí ele encostou testa com testa, nisso o Tai já aproveitou pra colocar a mão no rosto dele, se aproximar e falar pra ele, você que vai conseguir fazer com que eu me sinta bem. Aí eles começaram a se beijar, a se tocar. E assim, gente, como eu já falei pra vocês, eles são muito, 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 muito mais sutis do que Sorn e Jun. Não esperem, obviamente, a mesma pegada, porque não tem. O que não necessariamente indica que vai ser ruim ou inferior, só vai ser diferente. Porém, a pegada sendo lenta, não significa que ela não vai ser quente, não vai ser legal de ver, entendeu? Só que, na cena deles, eu sinceramente senti que, além de ser lenta demais, eu achei que faltou um pouco no beijo, tudo bem em relação a ser sutil, mas eu não sei se o encaixe ficou tão legal. E o fato da cena ser muito, muito lenta, eu acho que exige uma montagem um pouco mais cuidadosa, para deixar a cena mais instigante, ainda que a cena seja lenta, que deixe você com vontade de assistir, que deixe você empolgado, sabe? Dando um exemplo para vocês de casal que tem uma pegada lenta, mas que consegue ser quente e que super funciona, na minha humilde opinião, Muenfa e Tirak, de Your Sky. Vejam se vocês não viram. Aquilo é uma cena lenta que vale muito a pena. Mas beleza, fato é que a série sugeriu pra nós que os nossos bonitos terão ou estavam tendo ali a primeira vez deles. Agora é ver como isso vai se desenrolar a partir do próximo episódio. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também.
Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos. Abraços!